do quinto ano. Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, estejam todos bem, tá? Bom, quinto ano, as nossas correções de hoje é referente às nossas aulas do dia 3 e do dia 7 de História, tá? 3 e 7 de abril. Então, faça a correção com calma, com bastante atenção, lembrando de sempre responder com resposta completa, tá? Então, fiquem atentos, ok? Olha só, queria fazer uma observação com vocês. Ao decorrer do vídeo, algumas partes o áudio vai estar um pouquinho baixo, mas isso é decorrente do som do meu computador que está com defeito, tudo bem? Só para vocês já ficarem cientes do que vai acontecer, tá bom? Beijo, beijo e ó, prestem atenção nas correções, hein? Pinte as imagens que mostram os símbolos do poder do faraó. As imagens são o bastão, no caso o cajado, né? Que significa, que representa quem cria, quem guia esse povo. E o chicote, que representa os castigos, representa aqueles que não obedeciam às leis, tá bom? Na questão B, tá assim. Quais eram as obrigações dos faraós e dos reis da Mesopotâmia? Bom, os faraós e os reis, eles eram responsáveis por aplicar a justiça, administrar a prática agrícola, eram responsáveis também por construir aldeias, cidades, eles também eram responsáveis por organizar os guerreiros e também, além de serem os responsáveis pela religião, tá? Por alguns rituais envolvendo a religião, ok? Ok? No segundo quadradinho, os governantes dos povos antigos tinham poder político e religioso? Certo, tá certo. No terceiro quadradinho, os faraós e reis eram responsáveis pela administração do território e pela religião? Certo também. Essas figuras, gente, de governante, de faraó, eles eram figuras de poder e eles deveriam ser obedecidos, ok? Por isso essas duas estão certas. Ainda na página 25, na seção lápis na mão, está perguntando assim. Zigurates, que tinham uma grande importância religiosa para os mesopotâmicos, tá? Zigurates. Quem administrava os zigurates eram os sacerdotes, tá? Que eles eram representantes do sagrado, do que era sagrado. Na questão B, está perguntando: qual era a finalidade dos zigurates? Qual era a finalidade? Os zigurates lá em cima, né, na parte mais alta, eram praticados, realizados esses rituais religiosos. Então, a finalidade era praticar esses rituais religiosos, ok? Na questão 2, está pedindo para vocês escreverem as semelhanças entre o rei da Mesopotâmia e os faraós do Egito.
Tanto o rei na Mesopotâmia quanto o faraó no Egito, eles eram figuras de caráter divino, e tanto um quanto o outro deveriam ser respeitados por todos os indivíduos da sociedade. Tudo bem? Na questão 3, está pedindo para marcar um X na alternativa correta. Bom, nas sociedades antigas, os governantes exerciam os poderes político e religioso. Ok, isso certo. No segundo quadradinho, na atualidade, a maior parte dos sacerdotes exercem os poderes político e religioso. Tá errado, né? Porque na atualidade, quando a gente pensa sobre sacerdotes, ele está relacionado somente ao lado religioso. Já quando a gente fala em lado político, a gente se remete aos governantes. Antigamente, os governantes, quando se falava em governantes, né, era olhado pelo lado político e religioso. Hoje em dia, quando nós falamos em governantes, a gente pensa logo que política, a um país, a uma cidade, isso tudo remete à governança, aos governantes, ok? Na questão 4, está falando assim: no quadro a seguir, escreva algumas características do governo do país onde você vive e algumas características do governo das primeiras sociedades humanas. Bom, na atualidade, como eu já falei, comandar o império, tá bom? Outro fator importante na atualidade é que o governante ele é escolhido por meio do voto popular em diversos locais do mundo. Já antigamente, alguns governantes tinham funções religiosas e políticas. Lembra que eu falei que não são só funções políticas que os governantes tinham antigamente, eles também eram responsáveis pelas funções religiosas. E o terceiro e último fator importante é que na atualidade o governante ele tem um tempo para exercer seu governo, tem um tempo determinado. Ele começa e ele acaba. Já no Egito e na Mesopotâmia, as pessoas esses governantes, né, eles não eram escolhidos por voto do povo e eles governavam até a morte, ok? Na questão 5, está falando assim: em sua opinião, qual é a principal diferença entre o modo de governar na atualidade e o modo de governar dos povos da antiguidade? Aí é uma resposta pessoal. Mas aí, se vocês quiserem complementar a resposta de vocês, vocês podem colocar que na atualidade os governantes não são vistos como deuses, como pessoas representantes de deuses, ok? Então, caso aí ninguém colocou isso, pode completar a resposta aí, tá? Agora nós vamos continuar a correção, mas será no caderno de atividades, tá? Vamos começar com o segundo capítulo, que está falando sobre os povos da antiguidade, que faz relação com a apostila. E vamos então começar a correção dessas páginas, 75, 76 e 77, que foram as páginas que a gente já fez anteriormente, tá? Na questão 1 aí, tá falando, as imagens seguintes representam cidades em diferentes épocas da história. Observe-as. Na primeira imagem, está representando uma cidade atual, né? Está representando aí o trânsito, a sinalização, os carros, os prédios, as lojas, as fábricas, tudo isso são coisas, elementos que estão presentes na atualidade. Na segunda imagem, podemos perceber que é uma imagem mais antiga, mas é uma imagem de uma cidade que faz relação com as imagens que a gente estudou durante o capítulo 2 sobre povos da antiguidade na apostila. Pode ver que é uma cidade cercada por muralhas para a proteção dessa cidade. Geralmente também elas eram cercadas por rios
para abastecer essa cidade, né? Então vamos lá. Pinte a imagem que representa a cidade mais antiga, ou seja, então a imagem número 2, no caso, a segunda imagem. Tá assim, marque X nas alternativas que indicam elementos existentes nas primeiras sociedades humanas. O templo, sim, um símbolo de importância religiosa antigamente nas cidades. Ok, tinha sim, então marque um X. Rodovia, não, né? Rodovia é uma coisa mais atual, antigamente não existia. Troca de produto, sim, existia. Lembra que a gente estudou sobre essas trocas comerciais logo no primeiro capítulo? Como que surgiram essas trocas comerciais? Através da sobra de alimentos em determinadas aldeias, que eles começavam a trocar esses alimentos, esses produtos, e assim foram surgindo essas trocas comerciais. Então, marque um xizinho aí. Sinal de trânsito. Não, né? Sinal de trânsito é uma coisa atual também. Governante, sim, um símbolo importante na sociedade que todo mundo tinha que respeitar. Ok, pode marcar. E população, lógico, para formar uma cidade precisa da população. Tanto na atualidade quanto antigamente a população está presente. Então também marque um xizinho aí. Bom, vamos aí então na questão 3, da página 76. A respeito das primeiras sociedades, complete a cruzadinha. Para isso, primeiro decifre as pistas a seguir. De acordo com que a gente for decifrando as pistas, vocês automaticamente vão saber completar essa cruzadinha, ok? Então vamos lá. A. Locais onde eram realizadas as trocas de produtos. Essas trocas de produtos eram realizadas nas feiras, lembra? B. Nome dado aos templos da Mesopotâmia. Era o zigurate, que tinha uma grande importância religiosa para os mesopotâmicos. Lembram? C. Invenção que mudou a maneira de se transportar produtos. Essa invenção se chamava roda. D. Invenção que também mudou a maneira de se transportar produtos, mas que se movia pela água. Barco à vela, o que facilitou muito mais a comercialização desses produtos. E. Título dado ao rei do Egito. Esses reis no Egito eram chamados de faraó. Questão F. Grupo de pessoas responsável para proteger uma cidade. Eram os guerreiros. E que esses guerreiros eram comandados pelo governante. Lembra? Também estudamos isso no primeiro capítulo, tá? Então, respondendo assim, as questões A, B, C, D, E e F, vocês automaticamente vão saber completar a cruzadinha. Então, ficou assim: A, feiras, B, zigurate, C, roda, D, barco à vela, E, faraó e F, guerreiros. Ok? Completem aí a cruzadinha e vamos para outra página. Bom, virando aí na página 77, tem a questão 4. Os egípcios ficaram conhecidos por suas grandiosas construções, como as pirâmides. Nesses locais eram sepultados os egípcios mais ricos, como o faraó e seus familiares. Essa sociedade também costumava conservar o corpo dos mortos por meio da mumificação. Mostre como esse ritual sagrado estava organizado. Para isso, pinte as imagens de acordo com estas indicações de cor. No primeiro aí, está demonstrando um sarcófago, que é para pintar de amarelo e azul. O sarcófago é essa primeira imagem aí, porque depois que a mumificação era concluída, essas múmias eram colocadas dentro dessas caixas que eram conhecidas como sarcófagos. Bom, a segunda imagem aí, ao lado do sarcófago, a segunda imagem de cima, está representando a múmia,
quando os faraós morriam, esses faraós eram sepultados em grandes túmulos. E esses sepultamentos aconteciam dentro das pirâmides, ok? Na terceira imagem, está representando o tecido de linho, que vocês devem então pintar de laranja. Esse tecido ele era usado para envolver essas múmias, ok? Na quarta imagem, está sendo representados os canopos, que vocês devem então pintar de verde. Nesses canopos, eles armazenavam alguns órgãos da pessoa quando ela morria. Alguns órgãos internos, como os pulmões, o intestino e o fígado. Então, essa foi a correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que tudo isso acabe logo para a gente voltar para a sala de aula. Tá? Tô com muita saudade de você, Ana Laura, Betina, Giovanni, João Batista, Sharon, Marina, Manu, Maria Fernanda, Laura, Lara, Isaac, Pedro. De todos vocês, estou com muita saudade. Espero não ter esquecido de ninguém, né? Beijo.